Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 22. A leitura será do verso 8º até o verso 17. Apocalipse 22. Finalzinho da Bíblia. Já nas considerações finais, nós lemos no início do culto um texto, o primeiro texto da Bíblia, que aponta para o nascimento do Redentor. E agora nós vamos falar um pouco a respeito desse texto. Não será uma exposição, mas algumas considerações breves, já no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, verso 8º até o 17, nos diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos ler juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É indiscutível que o Natal se aproxima, já se avizinha. Nós vemos isso de uma forma muito clara nas ruas, nas residências, muitas delas já decoradas, preparadas, nos shopping centers da cidade, que estão repletos de muitas cores, de muitas luzes. As famílias já estão programadas para o sábado do dia 24, os seus jantares. As igrejas como a nossa têm preparado essa programação de Natal com cantatas, com peças teatrais, falando a respeito da data. E nós sabemos muito bem que o Natal é um período atípico, tanto crianças quanto adultos ficam entusiasmados e fascinados com todos os preparativos que envolvem essa celebração. São várias celebrações regadas a muitos assados, frutas importadas, a famigerada uva passa, né? Gera muita polêmica. Presentes, decorações, vestes pomposas. Imagino que, de certa forma, tudo isso revela de uma forma inconsciente, ou de pelo menos por uma noite, construir uma outra realidade, onde finalmente nos deparamos com um reinado pleno de paz e de felicidade. É o que nós almejamos, é o que nós buscamos. Biblicamente falando, o Natal é a celebração do nascimento do Filho de Deus.
Nós precisamos celebrar essa data absolutamente tomados de uma comunhão viva e dinâmica com o aniversariante, com Jesus. A Bíblia enfoca a pessoa, a vida e a obra do nosso Salvador. O nascimento de Jesus, para muitos, é uma verdade encoberta e esquecida pelos apetrechos natalinos da atualidade. Literalmente estive num shopping há poucos dias atrás, já preparado para o Natal, e a manjedoura ficava escondida. Ficava num corredor bem escondidinha. E por fora havia uma grande ênfase a tantas luzes, o tal do Noel atendendo um monte de gente, mas a manjedoura ali escondida, tímida. E assim o Natal para muitos. O nascimento de Jesus não deve ser uma realidade encoberta. A busca de luz, muitas vezes, está na fonte errada. E essa noite eu quero falar sobre Jesus, a luz brilhante. A minha ênfase é o verso 16. Perceberam que o texto que lemos é extremamente rico, poderia falar tantas verdades à luz desse texto, mas não será possível. Eu quero enfocar apenas nessa expressão, a brilhante estrela da manhã, do verso 16. O nascimento de Jesus foi permeado por diversas movimentações. Os pastores deixaram seus rebanhos nos campos e foram a Belém ver e adorar o menino Deus. Lucas, capítulo 2, verso 8 a 20, nos descreve essa situação. Ana, a profetisa, deu graças ao Eterno e falou sobre o bebê a todos que aguardavam a redenção em Israel. Ela evangelizou, ela falou, nasceu o Salvador. Lucas 2,38. Simeão, caracterizado como um homem justo, piedoso, porém já de avançada idade, ainda esperava ansiosamente a consolação do seu povo. Foi ao templo em Jerusalém, teve o privilégio de tomar o menino em seus braços e louvou ao Deus da salvação. Lucas 2, 29 a 31. Em Números, capítulo 24, verso 17, há referência a uma estrela procedente de Jacó. Essa estrela, não necessariamente essa, tá? Representado aqui. Há um anúncio a essa estrela. Não é menção a um simples profeta, a um apóstolo, mestre, ou a um famoso líder religioso, um filósofo, um guru. Não é menção a esse tipo de pessoa. A estrela é o próprio Jesus. Outra passagem bíblica que elucida essa figura em relação ao Senhor é Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz o seguinte: tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Apocalipse capítulo 22, o verso 16 afirma: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus é a nossa estrela brilhante. Ele veio ao mundo como o nosso Salvador. A sua primeira vinda é caracterizada, absolutamente tomada de salvação. Ele sai em salvamento do seu povo. Isso na primeira vinda, 2000 anos atrás. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa luz. Ou seja, Ele nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o seu reino de luz e nos fez andar na luz. As estrelas da televisão, do cinema, dos palcos iluminados, elas passam como um vapor, como fumaça. Ao ponto de muitos sequer acreditarem que elas morreram. Elvis não morreu. Michael Jackson não morreu. Muitos acreditam nisso. Elvis foi para a Argentina, o Michael Jackson simulou a própria morte. As pessoas não querem acreditar que os seus ídolos, as suas estrelas, morrem, perecem. Jesus é a estrela que brilha para sempre. Aqueles que o confessam como Salvador e Senhor brilharão com Ele. Portanto, aqueles que andam na luz desfrutam da realidade descrita de Provérbios, capítulo 4, verso 18.
que descreve que a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz do dia, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito, até chegar a ser o sol do meio-dia. Essa luz de Cristo refletida em nossas vidas. Uma comparação esdrúxula, eu não vou dizer que é tão profunda, é a lua em relação ao sol. A lua apenas reflexo de uma luz maior que é o sol. Nós somos apenas reflexos da glória de Cristo, da luz de Cristo. E tudo isso, de certa forma, nos anuncia o Evangelho. O Evangelho não é um chamado para entrar no reino ou uma mensagem sobre o que podemos fazer para Deus ou uma descrição dos nossos esforços na transformação cultural, até mesmo das nossas vidas. O Evangelho não é isso. O Evangelho, segundo 1 Coríntios 15, é a boa notícia que Jesus morreu por nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia. Eis o verdadeiro e real significado bíblico do nascimento de Jesus. Ele se fez homem, viveu, sofreu e morreu para nos redimir e finalmente salvar-nos da condenação. Essa é a maior luz de esperança que nós podemos ter. Concluindo, o Natal significa o primeiro advento do nosso Senhor. A era messiânica será estabelecida no segundo advento, na segunda vinda de Jesus. Então o mal, o ódio e a violência cederão espaço pleno para o bem, o amor e a paz definitiva. Paz que até sobre a própria natureza animal, térrea e cósmica há de reinar. A própria natureza geme pela remissão dos filhos de Deus. Trevas nos falam de ignorância, de cegueira, de engano, de mentira, de perdição, de miséria. E onde Jesus está ausente, aí prevalece o pecado, o vício, a escravidão, a cegueira espiritual. Porém, quando Jesus chega a uma vida, raia a luz. O nascimento de Jesus, ou no nascimento de Jesus, houve luz em plena noite. Luz em plena noite. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. Quem o segue não andará em trevas. E a luz representa o conhecimento, a percepção da realidade tal como ela é. Se você não conhecesse esse templo, temos muitos visitantes, e você fosse trazido para cá vendado, e tudo apagado, e fosse tirado a venda dos seus olhos e te dissesse assim, pode sair agora. Você ia ter uma certa dificuldade. Você ia ver algumas placas iluminadas de saída, mas ia andar com muito cuidado procurando a luz, para que você pudesse se deparar com a realidade tal qual ela é. Jesus é a luz que proporciona conhecimento. Jesus veio para revelar o Pai, Ele é Deus feito carne. Na teologia, Ele é a exegese de Deus. E luz é pureza. Jesus é puro e ao mesmo tempo purificador. Luz é vida. E quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Ele quebra o jugo da escravidão e estabelece a verdadeira liberdade. Então, que nessa noite, ao nos depararmos mais uma vez com essas verdades que serão cantadas ao nosso Deus, que o nosso coração seja tomado da luz da vida, da luz da verdade, do Evangelho do Senhor. Muitos estão nos visitando essa noite, e como eu disse no domingo passado, a cantata será indiscutivelmente muito bonita. Mas enxergue além da beleza da cantata. Enxergue o Senhor. Deixe a luz de Cristo iluminar a sua vida, dissipar toda a treva e provocar uma profunda transformação. Então que Deus possa nos abençoar com essa palavra.